Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram 56 vetos a projetos aprovados pela Alerj. O primeiro foi ao texto da deputada enfermeira Regiane e dos ex-deputados Dr. Julianelli e Gilberto Palmares, que garante a pacientes com diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na rede pública de saúde, o direito a receberem tratamento com bomba de infusão de insulina de acordo com indicação médica. Essa questão dos pacientes diabéticos, ela é fundamental que a gente paute, que a gente faça projetos de lei que avance no direito dessas pessoas, porque são doenças crônicas e que precisam ter o apoio do Estado para que essas doenças sejam controladas. O Estado pode ter um programa de acolhimento de refugiados. A ideia é fazer o cadastro dessas pessoas e realizar programas de trabalho, habitação e de português. O veto à matéria do deputado André Siciliano foi derrubado. Rejeitado o veto ao projeto dos deputados Marta Rocha e Luiz Paulo, que altera a lei que criou o subtítulo de intolerância religiosa nos registros de ocorrência da Polícia Civil. O objetivo é corrigir vícios legais para que não haja inconstitucionalidade na aplicação da lei. Que esses casos façam parte das estatísticas policiais e sejam identificados com a rubrica intolerância religiosa. E o policial civil, em hipótese nenhuma, ou o policial militar, pode deixar de atender e de registrar um caso dessa natureza, porque há previsão em lei penal e essa conduta é uma conduta criminosa e, como tal, deve ser investigada, apurada e processada. O governo vetou todos os artigos incluídos por emendas dos deputados ao projeto do governo que prorrogou o Fundo de Combate à Pobreza até o fim de 2019. Os deputados alteraram o artigo que destina recursos do fundo para habitação de interesse popular. Outro artigo vetado garantia a aplicação de recursos do fundo para a manutenção da tarifa aquaviária temporária. O governo vetou ainda os artigos que garantiram recursos para os restaurantes populares, atendimento psicossocial, prevenção de desastres, entre outros. Também ficou proibido o uso desses recursos do fundo para o pagamento de organizações sociais. Essas emendas não implicam em novas despesas. Porque o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele deriva do adicional sobre ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis. E ele dá mais ou menos 5 bilhões de reais por ano. E o fundo define como investe esses 5 bilhões. Então é um fundo, inclusive, provisório e temporal, que a todo ano se renova. Então não havia por que o governo fazer esses vetos. Derrubado o veto ao texto que criou uma nova agência reguladora que fiscalize os serviços estaduais de energia, saneamento básico e transporte, unificando a Agenersa e a Agetransp. A proposta foi assinada pelos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo, pelos ex-deputados Conte Bittencourt e Gilberto Palmares e pelo deputado afastado Luiz Martins. Não é só unificar, é muito mais, é garantir assento para os usuários, impedir nomeação política para as agências, hoje quase tudo é nomeação política, impedir também que alguém que estivesse presidindo uma concessionária um mês depois vire conselheiro da agência, quer dizer, vale para os dois lados. Em suma, esse projeto atinge milhões de pessoas, todo mundo usa barca, usa trem, usa ônibus, todo mundo paga conta de luz, conta de gás, conta de saneamento, de água. Se define regras muito claras de ação dessa agência, com o máximo de transparência possível e a garantia dos recursos que são necessários, oriundas da taxa de regulação. É um projeto que pode futuramente ser copiado pelo Brasil inteiro, porque é um novo modelo. Delegacias de polícia do Estado devem exibir cartazes com conteúdo da lei que garante o ressarcimento de IPVA a proprietários de veículos roubados ou furtados. O
veto ao projeto do ex-deputado Nivaldo Mulim foi derrubado pelos parlamentares. Rejeitado o veto ao texto que alterou lei de 2012, que obriga os parques de diversão e as casas de festas do estado a informarem aos clientes as datas de manutenção dos brinquedos e os eventuais riscos de quem utiliza esses aparelhos. A proposta do ex-deputado Átila Nunes determina também que deve ser informada a idade máxima e mínima permitida para cada brinquedo, além da altura e peso mínimo e máximo. A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos deve ser exclusiva da empresa que opera o brinquedo. Rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Wagner Montes, que permite o acesso de profissionais de saúde a escolas públicas e privadas para fazerem um tratamento e acompanhamento de alunos com deficiência, transtorno de desenvolvimento ou superdotação. A avaliação deverá ser agendada e poderá ser feita a cada 3 meses. Derrubado o veto à matéria da deputada Zeidan, que cria o Programa Estadual de Incentivo a Hortas em áreas rurais e urbanas do Rio. O objetivo da proposta é melhorar o padrão alimentar da população com o consumo de frutas, legumes e verduras, sem aumentar o orçamento doméstico. O Rio pode ter uma política estadual de educação no campo. A ideia é ampliar a oferta de educação básica e superior nas áreas rurais, assentamentos, reservas indígenas e quilombolas, nos moldes do programa desenvolvido pelo governo federal. O veto à proposta do deputado Samuel Malafaia foi rejeitado. Também rejeitado o veto ao texto que criou uma política estadual de economia solidária. O objetivo da proposta é incentivar o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária por meio de convênios entre as entidades e o poder público. O projeto foi elaborado pelo deputado Valdec Carneiro, Carlos Mink, Zeidan e pelo ex-deputado Zaqueu Teixeira. É um projeto que organiza, por exemplo, as questões ligadas ao fomento aos empreendimentos, que organiza também questões relacionadas ao assessoramento técnico a esses empreendimentos de economia solidária, que trata de questões relacionadas à composição do Conselho Estadual. Então, é uma legislação que é completa, que toca nos diferentes aspectos relacionados ao funcionamento desse setor da economia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo à cultura e valorização do artista plástico. O objetivo é abrir espaços em prédios públicos e privados para que as obras de artistas do estado sejam expostas ou integradas às edificações. O veto ao texto do deputado Tiago Pampolha foi rejeitado. Um circuito fluminense de economia solidária poderá ser criado no estado. Serão realizados eventos que apoiem a comercialização de produtos oriundos da cadeia produtiva da economia solidária. O veto ao projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi derrubado. O circuito fluminense é um circuito que será organizado pelo estado, e que vai prever nas diferentes regiões, nos diferentes municípios fluminenses, em datas específicas, em momentos específicos, locais para comercialização. Não são os centros de referência ainda, que é o que a gente quer, mas é uma organização melhor, como política pública, das feiras que muitas vezes são espontaneamente organizadas pelos próprios empreendedores. Mulheres podem ter garantido o direito de amamentarem bebês de até 6 meses de idade durante a realização de provas de concurso público. O veto ao projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi rejeitado em plenário e vai virar lei. O Estado poderá ter uma política de incentivo à economia criativa. A ideia é desenvolver pesquisa e produção de dados sobre o setor, abertura de linha de crédito, além de infraestrutura para a produção. O veto à matéria do deputado Carlos Mink e da ex-deputada Márcia Giovanni foi rejeitado. Um conceito ainda novo relativamente se chama de economia criativa. As novas tecnologias, as políticas de sustentabilidade, também se chama economia circular, porque usa rejeitos de algumas áreas para produzir outros tipos de produto, sai da formalidade, muitas vezes são startups, não são fábricas, se compartilha espaços. Isso não polui, emprega milhares de pessoas e gera ideias novas. Os parlamentares também derrubaram veto ao projeto do ex-deputado Iranildo Campos, que autoriza o Estado a implantar um hospital geral estadual na Baixada Fluminense. Empresas que oferecem o serviço de assistência técnica podem ser obrigadas a fornecerem ao cliente o protocolo de atendimento sempre que for solicitado por escrito.
O protocolo deve informar a data, horário e o motivo do comparecimento do consumidor ao local. O projeto da deputada Zeidan teve um artigo vetado pelo governador que trata da multa aplicada a quem descumprir a regra. O veto parcial foi derrubado e o texto será publicado na íntegra. Estabelecimentos comerciais que prestam serviço de entrega aos clientes podem ser obrigados a enviar a nota fiscal com a compra. O projeto do deputado Valdec Carneiro também recebeu veto no artigo que determina a multa para quem descumprir a lei. Os parlamentares rejeitaram o veto parcial e a matéria vai ser sancionada integralmente. A estimativa que nós fazemos na Comissão de Tributação da Casa é que anualmente o Rio de Janeiro perde algo em torno de 9 a 10 bilhões de reais com sonegação. Portanto, as entregas em domicílio, né, os comerciantes não precisam se preocupar apenas em saber se o comprador vai ter o troco. Vai pagar em cartão ou em dinheiro, vai ter troco para 50, troco para 100, tudo isso é importante. Mas é importante também que ele leve junto com a mercadoria a comprovação fiscal da venda. Se não o fizer, será sancionado, porque isso significa sonegação e, portanto, menos receita para o Estado do Rio de Janeiro. A lei de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, pode ser alterada. O projeto do deputado Luiz Paulo e do ex-deputado Gilberto Palmares determina que devem ser destinados a este fundo 5% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A proposta foi vetada pelo governador, mas o plenário derrubou o veto. O governo não vinha fazendo isso. No último ano, inclusive, 2017, no penúltimo ano, ele aplicou somente 1 ponto percentual. Então, foi feito um acordo com o governo do Fundo de Habitação de Interesse Social ser reduzido para 5 pontos percentuais, mas, veja o último artigo, caso o governo não cumpra, será motivo para o tribunal propor a rejeição das contas. Casos de assédio sexual no estado do Rio poderão gerar uma multa de até R$ 32.900. A regra não se aplica em municípios que já existem leis específicas sobre o tema. O agressor terá até 15 dias para fazer o pagamento da multa ou terá o débito inscrito na dívida ativa. Em caso de reincidência, esse valor pode ser dobrado. A proposta do ex-deputado Jânio Mendes teve o veto rejeitado e vai virar lei. O projeto do deputado Flávio Serafini e do ex-deputado Nivaldo Mulim determina a inclusão de, no mínimo, 30% de produtos orgânicos na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual. O texto, que havia sido vetado pelo governador, teve o veto derrubado e vai virar lei. A gente tem vários estudos, especialmente no Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o uso de agrotóxicos na alimentação é um dos elementos mais cancerígenos que a gente tem na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente vive a contradição que muitos pacientes doentes, com a sua saúde debilitada, estão em unidades hospitalares se alimentando com agrotóxicos. Então, com esse projeto, a gente tenta introduzir uma dieta mais saudável nos hospitais e, ao mesmo tempo, fortalecer a agroecologia, a agricultura orgânica. Radares instalados em vias urbanas ou rodovias do estado só poderão funcionar entre 6 da manhã e 10 da noite. O texto do ex-deputado Jânio Mendes foi vetado pelo governador e o veto foi derrubado aqui em plenário pelos parlamentares. O texto também prevê que a nova regra seja adaptada em até 2 meses. Terminais rodoviários do estado com embarque e desembarque de passageiros intermunicipais podem ser obrigados a instalarem câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas. As imagens devem ficar arquivadas por pelo menos 90 dias num banco de imagens para eventuais consultas. O projeto do deputado afastado Marcos Vinícius teve o veto rejeitado pelos parlamentares e vai se tornar lei. Analisado o veto parcial à proposta do deputado Rosenberg Reis, que cria o selo Bicho a Salvo para as empresas que não utilizarem animais em experimentos científicos. O governador vetou 2 artigos do texto que atribuem ao Poder Executivo a função de cadastrar as empresas e avaliar quais devem receber o selo. O plenário rejeitou o veto e o projeto vai ser sancionado na íntegra. Consumidores do Rio poderão optar por parcelar o pagamento da fatura da SEDAI se o pedido for feito antes da data de vencimento. O benefício não será garantido para quem possui dívidas com a concessionária. O veto ao projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi rejeitado e vai virar lei.
Proposta da deputada enfermeira Regiane e do ex-deputado Dr. Giulianelli cria o Programa para o Desenvolvimento do Empreendedor Cultural do Estado. O objetivo do projeto é promover o empreendedorismo com foco nos segmentos culturais e artísticos e no fortalecimento de ações em locais como comunidades quilombolas e indígenas. O texto propõe também a criação de uma rede colaborativa que possibilite o intercâmbio de projetos culturais, artísticos e turísticos, fortalecendo a economia solidária. O texto teve o veto do governador rejeitado em plenário e vai se tornar lei. Esses empreendedores, eles giram a economia, porque são micros, são às vezes a própria pessoa, né, que tratam dessa coisa da cultura, né, e que transforma a sociedade. O projeto dos ex-deputados Nivaldo Mulim e Paulo Ramos autoriza o governo a instituir a cobrança de tarifa social da SEDAI para as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio. A tarifa social é a cota mínima domiciliar cobrada pela empresa. O texto teve o veto rejeitado e vai se tornar lei. Derrubado o veto à proposta do deputado Fábio Silva, que institui a cobrança da tarifa social pela SEDAI a igrejas e templos religiosos. O projeto agora vai virar lei. No expediente final, o deputado Luiz Paulo e a deputada Dani Monteiro relembraram e criticaram episódios do período da ditadura. Participei diretamente desse duro período da história do Brasil, que foi o golpe de 31 de março de 1964. Eu fiz parte do movimento estudantil como estudante de engenharia, que lutou firmemente para abolir a ditadura do nosso país. Eu estava presente no enterro de Edson Luiz, na passeata dos 100 mil, e vi o sofrimento dos estudantes. Muitos sumiram, desapareceram. Até hoje tem famílias que não tiveram acesso aos restos mortais dos seus parentes, porque foram enterrados em cemitérios clandestinos. Foi o período mais triste que eu já vi da história do Brasil. Foi um dia fundamental desde a manhã de 28 de março de 68 e em 2019 segue atual. Porque o que vitimou não só a bala, mas o que fez aquela bala atingir Edson Luiz segue presente nos dias de hoje. A necessária luta que a juventude do nosso estado precisa fazer para sobreviver ao nosso estado, ou seja, sobreviver à falta de políticas públicas para a sua educação, para fomentar a cultura, à falta de políticas públicas que garanta a ele o direito básico ao trabalho. O deputado Valdec Carneiro chamou a atenção do governo do estado para garantir o funcionamento das universidades estaduais. Tudo que esperamos do governo que começa o seu trabalho neste quadriênio é que restabeleça o diálogo com as universidades estaduais e possa desenvolver ações, implementar uma política que fortaleçam essas instituições que são fundamentais, não apenas para a formação de quadros de alto nível em várias áreas do conhecimento, como também para a produção de conhecimento, geração de inovação tecnológica, para a ciência, para a pesquisa e, consequentemente, para nos ajudar a estruturar um projeto estratégico de desenvolvimento para o Estado. A deputada Tia Ju falou sobre o evento organizado pela ONU, que apresentou políticas ao redor do mundo que defendem os direitos da mulher. Nós vemos que nós temos um avanço com a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria o Brasil já sai um pouco na frente de outros países com a Lei Maria da Penha, mas na questão de implementação de políticas públicas, outros países, apesar de não ter um amparo da lei que nós temos, têm avançado em políticas. Então é um conjunto de ações e de debates que enriquece muito o parlamento num todo, imune de informações o parlamento, para que daí passe a pensar políticas públicas, leis que venham implementar o que nós já temos aqui no Brasil.